Podem se sentar, meus irmãos. Momento em que nós agora ouviremos a palavra do Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 13 a 16. Hebreus 11, versos 13 a 16. Nós nos dedicamos nas últimas semanas a meditarmos como o nosso comportamento às vezes soa infantil no nosso relacionamento com o nosso Pai. E o fato é, todos nós, em algum momento das nossas vidas, em alguns momentos ainda nós continuamos a fazer birra diante de Deus. Talvez esse seja o seu caso ainda agora. Talvez no momento que você viva, você esteja fazendo algum tipo de birra com o seu Pai Celestial. Por isso, nessa última oportunidade, eu quero hoje falar com vocês a respeito de imediatismo, sobre quem quer e quem quer agora. Leamos então Hebreus capítulo 11, versos 13 a 16. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior. Isso é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Bendito Pai, nós que já adoramos a Ti, ó Pai, com as nossas canções, as nossas orações, nós que já ouvimos um pouco da Tua palavra nas leituras, ó Pai Santo, e também pudemos ofertar a Ti, Senhor, como uma expressão de reconhecimento de que tudo que temos é Teu. Agora, Senhor, nos aproximamos da Tua palavra. Pai, ela é clara aos nossos ouvidos, mas queremos nos apropriar ainda mais dela, e por isso concede ao Senhor que possamos, com o coração abrandado pelo Teu Espírito, meditar nela, ó Senhor, e as lições aprendidas nos transformem, ó Deus, por toda a vida. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, todos os detalhes mais relevantes que nós sabemos, que nós temos do pano de fundo da carta de Hebreus, se perderam no tempo. Nós não sabemos ao certo quem escreveu essa carta, ainda que muitos intérpretes de Hebreus associem esta carta a Paulo ou a alguém do seu grupo. Nós também não sabemos nada ou muito pouco acerca da data da sua escrita, se bem que, uma vez que não existe qualquer menção à destruição do templo, em uma carta em que tanto se fala a respeito do sistema de sacrifícios, seria importante. Então, acredita-se que Hebreus não tenha sido escrita muito antes ou muito depois do ano 69, depois de Cristo. Nós não sabemos a quem essa carta também foi endereçada, ainda que através de muitos sinais, de muitos subtextos dessa carta, nós possamos entender que havia um grupo de cristãos de origem judaica que não haviam ouvido Jesus em primeira mão, que haviam já recebido o testemunho dos apóstolos e que agora estavam muito provavelmente na cidade de Roma. Mas tudo isso é algo que você lê no subtexto, nas entrelinhas de Hebreus. Apesar de tantas incertezas, uma leitura desta carta nas entrelinhas sugere que esses destinatários da carta eram crentes que se mostravam dispostos a abandonar a sua fé, que estavam no caminho da apostasia. Se nós estamos certos naquilo que nós mencionamos a respeito da data de registro, 69 depois de Cristo, é muito possível que o medo da perseguição causasse o risco da apostasia, causasse o risco deles quererem se desviar da sua fé, por causa do medo que eles enfrentavam da perseguição, primeiro dos judeus e depois dos romanos. Esse é um risco ainda muito presente até hoje, ainda mais quando nós temos pressões sociais aumentando sobre nós em confronto com a nossa fé. Todavia, existe um perigo também que nos assalta e que nos coloca no risco de desistir da fé e eu e você retornarmos àquele estado em que nós estávamos antes de nós ouvirmos a Cristo. Um perigo que nos pode nos levar a retroceder, a voltar atrás no nosso relacionamento com Deus. É a tentação do imediatismo, de nós estarmos tão presos, eu e você, ao agora, que nós perdemos de vista
nós negligenciamos, nós deixamos de valorizar aquilo que nos aguarda na eternidade, segundo a promessa de Deus. As pressões da necessidade momentânea, a cobiça dos nossos olhos para o que o sistema de valores desse mundo considera mais valioso, ou então a satisfação dos prazeres passageiros do pecado oferecem para o crente um desvio perigoso, cujo resultado não é outro senão o caminho da perdição eterna. Isso quando nós não pesamos o amor de Deus na balança da satisfação. Papai nos ama se Ele nos der aquilo que nós queremos. Quando nós queremos. Do modo que nós queremos. E quando isso não acontece, quando o nosso papai não ouve o nosso pedido, nós nos jogamos ao chão como crianças mimadas e nós ficamos chorando e esperneando, colocando em dúvida se Deus realmente é poderoso para dar aquilo que prometeu, se Deus nos ama o suficiente e até mesmo se existe um Deus que ouve as nossas orações. Por isso eu quero tratar à luz desse texto de Hebreus da última das birras infantis que eu e você não raro demonstramos em relação a Deus. Eu quero, e eu quero agora. Não amanhã, nem depois, não na maneira de Deus, mas já, agora, do jeito que eu quero. Mas, e se o agora não for tão bom quanto aquilo que está à frente? E se o agora não for tão bom quanto aquilo que está à frente? Uma das razões pelas quais nós deixamos nos seduzir por aquilo que aprisiona a maioria imensa das pessoas, as cobiças e prazeres desse mundo, é a pouca percepção que eu e você temos de que a satisfação postergada e que a insatisfação são a mesma coisa. De que eu postergar a minha satisfação e eu ficar insatisfeito é o mesmo. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, nós pensamos. Eu dou um exemplo banal, mas ilustrativo do que eu quero dizer. O Serasa, o órgão de proteção de crédito do Brasil, em um levantamento sobre o ano de 2023, verificou que cerca de 1/3 da população brasileira está com algum tipo de restrição, com o nome sujo na praça. É claro, uma boa parte desses que estão inadimplentes, desse 1/3, quase 30% da população brasileira encontra-se nessa situação de inadimplência por alguma situação imprevista, como o desemprego. Todo mundo está sujeito a isso. Mas boa parte também daqueles que se encontram na inadimplência se encontram nessa situação porque por restrições que surgem deles haverem assumido dívidas que não podem pagar, ou por coisas desnecessárias, ou por coisas que não eram tão urgentes assim de você assumir uma dívida. Convenhamos, a tentação do cartão de crédito na mão, daquele carnê facilitado das Casas Bahia, é capaz de seduzir até o mais controlado dos papais ou das mamães de família. Quem é que nunca sentiu essa tentação? Que atire a primeira pedra. Sim, é gostoso nós termos nas mãos um celular de última geração, não é mesmo, seu Guilherme? É bom você ter aquela sensação que você está nas mãos com um iPhone 14, 15 é o último? 14 ou 15? 15. Você está na mão com um iPhone 15. Ou então aquela coisa gostosa que é o cheirinho do carro novo. Quem é que não gosta do cheirinho de carro novo? O que não entra na conta, na maioria das vezes, são os juros que você paga por isso. Uma decisão muito mais responsável seria você postergar a satisfação, investir o dinheiro e pagar os juros não ao banco, não à financeira, mas a si mesmo. Uma solução que por fim se provaria muito mais vantajosa, muito mais agradável, muito menos perigosa de colocar você no risco da inadimplência. Não é verdade? Qual é o ponto aqui? A satisfação postergada, atrasada, a satisfação que você deixa para ter depois, é na maioria das vezes muito mais vantajosa do que a satisfação imediata. Mas qual é a nossa inclinação? Eu quero agora. Eu quero agora.
Por que me sujeitar a esperar por uma promessa que não está a meu alcance? Quando a alegria que eu posso ter está à distância dos meus dedos. O problema aqui é: aquilo que cativa o seu coração controla a sua vida. O que cativa o seu coração controla a sua vida. E se o seu coração estiver cativo do aqui e do agora, da satisfação dos seus apetites carnais, de toda a atração que esse mundo tem, você vai se tornar um escravo, e aquilo que te escraviza vai terminar fazendo com que você perca aquilo que realmente importa. J.R.R. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, nos deu uma boa ilustração sobre esse ponto de que o que cativa o seu coração controla e leva você a perder o que realmente importa. Uma boa ilustração no Hobbit. Acho que a maioria de nós deve ter assistido o filme, pelo menos, né? O herdeiro destronado do rei dos anões, Thorin Escudo de Carvalho, se lança numa aventura com mais 13 amigos, mais o mago Gandalf e mais o hobbit Bilbo Bolseiro, para recuperar o reino perdido sob a montanha, que está sob o domínio de um dragão terrível, o dragão Smaug. Eles são bem-sucedidos, eles vencem o dragão e Thorin tem tudo para se sentir satisfeito. O dragão está morto, o reino é dele, mas falta alguma coisa. Falta para Thorin o símbolo do poder dos anões, a pedra Arken. O desejo e a cobiça por aquela pedra começam a enlouquecer Thorin, a ponto de que ele se esqueça da amizade, da lealdade de quem havia caminhado com ele até ali. Ele começa a ver nos seus amigos traidores, gente que está querendo roubar dele esta pedra. Claro, existe um caminho de redenção, mas apenas quando Thorin se lembra de que existe alguma coisa muito mais valiosa do que uma pedra. Quantos não se perdem em busca da sua pedra Arken na vida? Quantos há que tomaram contato com o reino, provaram da bondade e das delícias do rei, mas que acabam se perdendo por causa de ilusões? Quantos são? Será que nós temos um exemplo melhor na Bíblia do que Judas Iscariotes? Cerca de 3 anos com o seu Senhor, ouvindo da sua sabedoria, provando do seu amor pelas pessoas, compartilhando dos dons de Cristo, e no final, ele troca tudo por uma bolsa de moedas. Talvez seja este o seu caso. Talvez o seu coração esteja tão dominado por aquilo que se pode obter aqui e agora, que a noção de um reino de glória em que reinam perfeitas paz e justiça parecem que não valem o investimento. Aliás, eu arrisco dizer que talvez esse seja o grande drama da igreja moderna. Talvez este seja o grande drama da igreja moderna. Parece que nós nos esquecemos daquilo que está reservado para nós no final da corrida. Por conta disso, por falta de olho no prêmio, as dificuldades, as seduções da jornada acabam nos lançando de um lado para o outro, correndo sempre atrás do vento, em busca de uma felicidade duradoura que nesse mundo nem mesmo a maior das fortunas pode alcançar para nós. O autor de Hebreus nos convida a olhar para os patriarcas: Abraão, sua esposa Sara, Isaac e Jacó. Essas pessoas não tiveram a chance de retroceder, como nos lembra o verso 15? É certo que eles poderiam ter feito escolhas que à primeira vista haveriam de tornar a sua jornada muito mais fácil do que ela foi, como eu e você sabemos. Mas esses heróis da fé preferiram fazer a si mesmos a pergunta que ilustra este ponto: e se o agora, aí mesmo, e se o agora não for tão bom quanto aquilo que está à frente? Essa é a pergunta que eles fizeram a si mesmos. E se o agora não for tão bom quanto o que está à frente? E se a recompensa que está à frente valer a pena de toda a dor, da satisfação postergada, e eles perceberem que a satisfação postergada é muito mais vantajosa do que a satisfação imediata?
Esse é um ato de fé, como nos diz o verso 13. Nenhum deles, nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó, nem Sara, nenhum deles viu o cumprimento da promessa de Deus. Que promessa foi essa? De dar a eles uma terra em que eles habitassem seguros sob a bênção de Deus. Enquanto eles passavam por Canaã, Sara, a esposa de Abraão, faleceu. Abraão então procurou os donos da fazenda em que eles estavam, os heteus, para comprar um pedaço de chão para sepultar a falecida. Literalmente, Abraão era um homem muito rico, mas ele não tinha nem onde cair morto. Nem um pedacinho de terra onde Sara pudesse repousar. Quais foram as palavras de Abraão ao comprar esse terreno? Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Eu sou estrangeiro. E quando seu neto Jacó, já idoso, foi forçado a descer até o Egito, saindo de Canaã, em razão da fome que assolava a terra, como é que ele se apresenta a Faraó? São 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos da minha vida e não chegam aos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Está aqui a explicação do final do verso 13 do nosso texto. Esses homens sabiam que a terra das suas peregrinações seria a terra da sua descendência, segundo as promessas de Deus. Eles sabiam disso, que a sua descendência haveria de herdar a terra. Eles viram o cumprimento dessa promessa de longe. Eles se alegraram nisto, mas eles mesmos não receberam essa promessa. Eles não receberam a promessa. Até o fim, esses heróis sabiam de alguma coisa, que eles eram estrangeiros e peregrinos. O que é que isso quer dizer? Alguns de nós já tivemos a oportunidade de visitar uma nação estrangeira. Alguns dos que estão aqui. Você passa pela imigração. Você adquire o direito de visitar o país, de fazer os seus negócios, dos cursos que você precisa fazer. Mas ao menos que você obtenha um título de residência permanente, você não é um cidadão daquele país. Você não é um cidadão daquele país. Você não pode votar, por exemplo. Na maioria das vezes você não pode nem mesmo exercer uma função remunerada ali. Trabalhar ali, você não pode. Depois de um tempo você é convidado, gentilmente ou não, a se retirar do país. Não é essa a situação do crente, do cristão, a sua situação como crente no Senhor Jesus neste mundo? Nós nascemos, meus irmãos, como cidadãos de um mundo que está destinado à destruição. Todo esse sistema de coisas está condenado. E com esse sistema de coisas, todos os cidadãos desse mundo também com ele. Mas o Senhor escolhe pela sua graça um povo para si, e exclusivamente pela sua graça. Nós conhecemos esse povo pelo nome que Deus dá ao patriarca Jacó: Israel, o príncipe de Deus. E apesar de todas as polêmicas dos últimos dias que envolvem até mesmo a igreja, este povo nunca foi associado a uma etnia, como alguns preferem crer. O verdadeiro israelita, segundo Paulo, não é aquele que é israelita, que é judeu, segundo a carne, que nasceu em Israel, que nasceu no meio do povo judeu. Não, o verdadeiro israelita é aquele que tem o coração circuncidado e não a carne. Deus retira homens e mulheres deste mundo. Por meio de Cristo, Ele quebra os laços de fidelidade e de cidadania que eu e você tínhamos com esse mundo, e Ele vai nos inserir no rol de cidadãos de uma nova pátria, a Jerusalém celestial, a terra cujo Rei eterno é Cristo, o lugar onde habitam justiça, paz, felicidade, alegria, plenitude permanentes. É isso que significa você ter o nome escrito no livro da vida. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? É isso que significa ter o nome escrito no livro da vida. Antigamente as cidades muradas tinham o nome registrado de quem era o cidadão daquele reino num rolo.
Denise é cidadã do reino tal, seu Luiz é cidadão desse reino, Mateus é cidadão desse reino, ele pode entrar, ele pode sair, ele pode negociar aqui. Cristo, meus irmãos, inscreve os nomes daqueles que se rendem a Ele, como Senhor e Salvador no registro civil de uma nova pátria, a qual nós adentramos quando a nossa peregrinação por este mundo, quando nós, como estrangeiros, estivermos com a nossa jornada completa, eu e você vamos entrar, porque o nosso nome, o seu nome, se você já tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu nome já está na porta da Jerusalém Celeste, e a sua entrada está garantida ali. Nós somos cidadãos de uma nova pátria. Ninguém falou melhor desse nosso novo status como o apóstolo Pedro. Pedro escreveu as suas cartas a uma igreja que estavam sofrendo em demasia com a perseguição. Muitos irmãos, como acontecia aos destinatários dos hebreus, estavam pensando em desistir da corrida, estavam pensando em voltar atrás. Pedro então vai lembrar a eles de algo importantíssimo. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são. Olha ele falando da igreja, falando de mim, falando de você, falando de todos os crentes. Peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Em outras palavras, ajam como peregrinos que vocês são. Não ajam como cidadãos desse mundo. Vocês são peregrinos. Esse mundo não é seu. Vocês estão indo para a cidade que Deus preparou para vocês. Permaneçam firmes na corrida. O prêmio vale a pena. O que está à frente é muito melhor do que está agora. Como os patriarcas, estejam com os olhos firmes numa pátria superior, uma pátria muito superior, infinitamente superior à pátria desse mundo, uma pátria celestial. Eu quero, e quero agora. Mas e se o agora for muito inferior àquilo que está à frente? Amados, nós precisamos retomar o foco no prêmio do chamado soberano de Deus. Nós precisamos retomar o nosso foco. Em fotografia, existe algo chamado distância focal. Distância focal. É uma característica interessante que cria imagens muito legais. Sabe quando você aponta a câmera do seu celular para um objeto próximo e tudo em redor fica desfocado? O foco e tudo em redor fica desfocado? Isso é um resultado da distância focal. Se o seu olhar estiver muito focado no agora, no que está perto, todo o prêmio vai se tornar uma imagem embaçada para você. As promessas de bem-aventurança de Deus não vão ser tão importantes para você. Não vão cativar o teu coração. Depois de um tempo, o amor pelo Senhor vai se esfriar. Vai haver pouco zelo pela vontade de Deus. A comunhão com a igreja não terá tanto valor. A oração e a meditação na palavra vão se tornar um exercício mecânico que você faz mais por obrigação do que pela consciência de necessidade de alimento que você tem. Porque você perdeu o foco. Estar na casa do Senhor começa a parecer para você uma perda de tempo. Por que eu haveria de despender um tempo precioso que eu poderia usar para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento profissional, ou até mesmo do lazer, para ouvir coisas que eu já sei de cor? Para quem tem os olhos focados no agora, o domingo não parece ter tanta importância assim. O dia do Senhor parece não ter tanta importância. A ansiedade vai estar sempre à porta de quem tem os olhos focados apenas no agora. O ansioso tem dificuldades em olhar para o passado e ver aquilo que Deus já fez. O ansioso tem dificuldade de olhar para o futuro e ver que o final da história é feliz. O ansioso tem dificuldade de crer na fidelidade de Deus em cumprir toda e cada uma das suas promessas. Quem quer e quer agora
não investe a vida na missão. Nós temos falado sobre missão na escola bíblica. Quem quer e quer agora, não vai investir a vida na missão. Este é o mal que aflige, meus irmãos, não apenas os crentes, individualmente falando, mas muitas igrejas, às vezes denominações inteiras. Porque se a agenda não está voltada para a certeza de que o que está à frente é muito superior ao agora, com o que nós vamos preencher o tempo que nós temos? Nós vamos preencher a nossa vida, o nosso tempo, a nossa existência como igreja local, com coisas pequenas demais, com conflitos pequenos demais, com programações e mais programações que dão à igreja aparência de grande vitalidade, mas que cooperam muito pouco para o propósito para que Deus nos colocou aqui. Quem quer, e quer agora, tenta trazer o reino à força. Quem quer e quer agora, acredita em salvadores medíocres, que não têm qualquer poder para salvar. É claro, nós crentes temos a obrigação de lutar pela justiça nesse mundo, para que este mundo se pareça e se conforme muito mais ao reino que é a nossa casa. Quem é crente deseja ver o reino de Deus aqui e agora. Mas o que explica essa idolatria de parte da igreja a uma agenda que de forma alguma é a sua? No meio dos embates políticos do nosso tempo, lembremos que a nossa pátria, a Jerusalém de Deus, desce do céu. Ela não sobe da terra. Não são homens que a constroem. Por melhores que sejam as suas intenções, não somos nós que vamos construí-la. Ela desce do céu. A perda dessa clareza do que está à frente é muito superior ao agora, é um risco muito grande a nós assumirmos. E nós vamos ver isso agora de uma maneira mais breve. E se o agora colocar em risco o prêmio? E se o agora colocar em risco o prêmio? Eu chamo a sua atenção agora ao final do verso 16. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Note a beleza desse texto. Como esse texto é bonito. O autor de Hebreus era alguém dotado de uma capacidade retórica tremenda. Alguém que sabia construir o seu discurso, seja ele quem fosse. Deus provou de muitas maneiras o coração dos patriarcas. A demora do herdeiro para Sara, o quase sacrifício de Isaque para Abraão, a rivalidade entre os filhos que quase acabou em tragédia para Isaque, os 14 anos de trabalhos forçados de Jacó, entre outros. Mas mesmo aos trancos e barrancos, eles morreram, na melhor tradição do hebraico para o início do verso 13, eles morreram segundo a fé. Segundo a fé, conforme a vontade de Deus, baseados na certeza de que a promessa era fiel. Eles revelaram em si a encarnação da natureza perfeita da fé, conforme ela é definida em Hebreus 11:1, que você conhece de cor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem crer que a promessa é real e que aquilo que está à frente é melhor do que o agora, você não pode entrar num relacionamento com o Senhor. Mas esse não foi o caso dos patriarcas. E o texto nos diz, por isso, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Deus não se envergonhou deles. Quando o Senhor se apresenta a Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo, e Moisés pergunta o seu nome, Deus se identifica de duas maneiras. Ele diz, eu sou, um atributo. Deus aponta para a sua eternidade. Deus é aquele que é, Deus é aquele que sempre foi e que sempre será. Deus é o Deus de um eterno presente. Mas existe outra maneira de que Deus se identifica para Moisés. Deus se identifica por um atributo, mas Deus se identifica também por um relacionamento. Eu sou o Deus
de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não se envergonhou de ser identificado com estes homens, porque eles se mostraram dignos exemplos do que significa ser alvo da graça de Deus. Eles revelaram com seu procedimento que a graça de Deus havia alcançado a eles. Mas ainda Deus concedeu a eles o prêmio que eles tanto esperavam. A cidade, a terra que eles buscavam. Deus deu esse prêmio a eles. Essa terra foi Canaã? De maneira alguma. Talvez ninguém ilustre melhor esta suposta incoerência, se é que nós podemos chamá-la assim, quanto Moisés. Moisés, servo fiel, humilde do Senhor, alguém que aguentou provações como líder que poucos líderes nesse mundo tiveram de enfrentar, porque esse povo não era fácil. Moisés foi proibido de entrar em Canaã por um erro de conduta. Quantos de nós já não nos indignamos com essa história de Moisés? Pensa aí, não é verdade? Você que já leu, conhece essa história? Quantos nós falamos, caramba, como é possível que Deus não perdoasse a esse homem que fez tantas coisas, uma falha tão pequenininha quanto bater na rocha ao invés de falar com ela? Por que Deus foi tão duro com Moisés? Mas sabe o que acontece? Nós focamos demais no agora e esquecemos do que está à frente. Nós olhamos para essa história de Moisés e nós olhamos para o agora de Moisés, mas nós nos esquecemos do que vem depois, do que está à frente. Porque Moisés está nessa galeria dos heróis que herdaram a promessa, aqui de Hebreus 11. E depois, Moisés aparece com Elias, que subiu aos céus numa carruagem de fogo, quando Jesus é transfigurado diante de Pedro, João e Tiago. O que é que isso quer dizer? Senão que Moisés herdou uma pátria muito superior do que aquela que Josué fez entrar o povo de Israel. Moisés herdou uma pátria muito superior. Mas e se não tivesse sido assim? Se num universo paralelo, tão em moda hoje em dia nos filmes de super-heróis, e se num multiverso os patriarcas não tivessem se alegrado com aquilo que estava à frente? Fica claro do texto que Deus se envergonharia deles. E não haveria para eles uma cidade, não haveria para eles uma herança. Eu quero com isso apontar para o risco de nós perdermos de vista a nossa pátria superior. Os olhos fitos no agora podem fazer com que você perca o prêmio. Jesus fala desse risco em uma de suas parábolas, lá em Lucas 12. O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhe digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Você entende o que Jesus quer dizer aqui? Se a sua vida se limitar apenas ao agora, à satisfação momentânea, os seus olhos não vão estar voltados para a porta, para o dia em que o seu Senhor voltar. Resultado final: não vai haver cidade para você. Que alerta precioso que o Senhor dá a mim e a você, meus irmãos. A essa sociedade consumista, à igreja do nosso tempo, tão apegada a coisas que ela não pode reter. A nossa vaidade, enquanto eu e você corremos atrás do vento. Meus irmãos, cuidemos de manter os olhos fixos na nossa pátria, enquanto nós estamos peregrinando por uma terra que não é nossa. Como eu e você podemos viver de modo não dominado pelo agora? Como é que eu e você podemos viver de um modo que não é dominado pelo agora? O autor de Hebreus nos dá o segredo: olhos fixos em Jesus.
olhos fixos em Jesus. Jesus é o autor da nossa fé. É Jesus quem nos dá origem à nossa peregrinação, que nos tira da cidade da perdição para nós rumarmos para a cidade da salvação, para citar aqui John Bunyan. Jesus é aquele que sustenta você na sua jornada, porque eu e você somos ovelhas tolas e nós tendemos a olhar para a grama verde que está à beira do caminho. É Jesus quem nos abre as portas da Jerusalém celeste. É Jesus quem vai nos dar boas-vindas quando a caminhada terminar. É Jesus. Olhos fixos em Jesus. Para terminar, pense por um momento. Que tesouro desse mundo, que tesouro desta vida, do agora, há de ser lembrado. Que fortuna, que conquista terrena vai permanecer na mente e no coração? Quando você abrir os seus olhos na eternidade, você estiver diante do seu Rei, Jesus Cristo, vivo, e Ele de braços abertos, disser a você: bom está, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor? Que lembrança dos tesouros desse mundo vai haver nesse momento? Então você vai encontrar com os patriarcas, você vai encontrar com os heróis da fé desta galeria de Hebreus, você vai se encontrar com todos os santos de todos os tempos e lugares da igreja cristã, todos juntos, desfrutando de uma eternidade em que toda a dor, toda a tristeza, todo o pranto, toda a luta ficaram no agora em que nós vivemos. O que está à frente, guarde isto como mensagem final desta série, chega de birra. O que está à frente é muito melhor do que o agora. Senhor bendito, dá-nos esse foco. A certeza de que o que está à frente é muito melhor do que o agora em que nós vivemos. Para que nosso coração, Senhor, não se veja dominado pelo imediato. Para que nosso coração não se veja dominado, Senhor, por aquilo que nós não podemos reter. Para que, Senhor, nós possamos viver uma vida de alegria, de plenitude e de felicidade, mesmo que incompletas ainda nesse mundo, na certeza das coisas que estão adiante. Pai bendito, que para os homens e as mulheres que se reúnem aqui, e aqueles que ouvirem a nossa mensagem, ó Deus, num outro momento, Senhor, dá a eles a mesma firmeza que os patriarcas tiveram, de ver as suas promessas ao longe, ó Pai querido, de se alegrarem nelas e de confessarem que eles são estrangeiros e peregrinos. Pai bendito, dá-nos esta graça, e que nós não sejamos mais como crianças birrentas, querendo e querendo agora. Oramos assim, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, amados, cantarmos esta última canção.